Um confronto entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal injetou uma nova e poderosa dose de incerteza na crise brasileira. Em menos de 24 horas, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, deferiu uma liminar, afastando Renan Calheiros do cargo e, ato seguinte, a mesa do Senado negou-se a aceitar a medida. O plenário do Supremo, espera-se, deve resolver o impasse nesta quarta-feira. Sem esquecer de que Renan preside um dos poderes da República, mas também é réu por peculato e que foi o grande alvo das manifestações de protesto deste domingo. Mas enquanto a tensão e a perplexidade tomavam conta de Brasília, o governo Temer e seus aliados corriam para tentar impedir que a crise provoque novos estragos na economia. Afinal, com o impasse, quem vai presidir a votação final e decisiva da PEC do teto de gastos na semana que vem? E a reforma da Previdência? Como discuti-la em meio ao choque entre os poderes? Quais os efeitos dessa crise prolongada sobre a economia? O vice-presidente do Senado é o petista Jorge Viana, que se opõe à agenda do governo, assim como o líder do PT, Humberto Costa, que já fez questão de lançar uma advertência, abre aspas. Estamos entrando numa crise institucional severa. Fecha aspas. E para falar do agravamento da crise política e dos problemas que toda essa incerteza traz para a economia e para a aprovação das reformas, recebemos Luz de Sola, professora de Ciência Política da USP, consultora, e Marcos Lisboa, economista, presidente do INSPER. Sejam muito bem-vindos. Depois de um ano que a gente pensa que já viu de tudo, a gente vê uma decisão monocrática que arranca o presidente do Senado do seu cargo e uma decisão da mesa do Senado dizendo, não, nós não vamos cumprir. Isso efetivamente configura a tal crise institucional que a gente sempre nega que tenha. O Humberto Costa falou essa frase sobre a severidade da crise e Tasso Gereissati falou algo semelhante. O que vocês acham? Lourdes? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos em uma das grandes crises institucionais. Que é, pelo menos, um teste de estresse, dos piores testes de estresse que o governo Temer está atravessando. Agora, ao mesmo tempo, eu não conheço outras anteriores, mas o que vem à minha cabeça como possibilidade é que, dependendo da forma de comunicação do governo, do executivo, você pode ter um momento em que se recupere a iniciativa. E o que vem à minha cabeça é a experiência do Fernando Henrique com os anões do orçamento. Ou seja, exatamente porque estava fraco o Congresso, você pode fazer valer... Ocupar esse espaço. Não precisa ocupar o espaço, mas você pode criar... Espaço, você criar um sentimento de urgência e de emergência que pode levar a maior bom senso do que tem sido visto aí, do ponto de vista tanto do judiciário, não do judiciário como um todo, mas da iniciativa do Marcos Mello, da iniciativa do PSOL de entrar com uma liminar à última hora, da segunda-feira. Então, você tem a impressão de que ninguém está pensando em termos de contexto ou em termos de um mínimo de eficácia ou de governabilidade, embora todos aleguem isso. O que você acha, Marcos? Eu acho que paradoxalmente, acho que é um momento extremamente difícil, né? Acho que a gente... Mas, por outro lado, talvez algumas razões tragam um menor pessimismo do que eu tinha no passado. Quer dizer, por um lado, essa crise institucional severa, né? As dificuldades da política e as surpresas que podem aparecer à frente. Mas, por outro, o país finalmente começa a discutir, depois de anos, os problemas verdadeiros, né? Acho que hoje é o debate, né? Quer dizer, essa grave crise econômica que o país atravessa, ela não é nova. De novidade, ela não tem nada, talvez a severidade, né? Mas que os estados estão com dificuldades há vários anos, né? O Rio de Janeiro já vem vendendo as suas receitas futuras, né? Já há vários anos. O futuro chega e não tem mais receita, porque vendeu no passado para pagar as despesas do passado. O governo federal concedeu empréstimos com aval da União para não dar dinheiro e os estados que quererem continuar gastando. Isso em 2013 começou empréstimo com aval da União, bancos públicos dando empréstimo. Quer dizer, ao invés de enfrentar o problema fiscal, optou-se por se endividar.
O problema da dívida é que ela tem que ser paga. Né? E os problemas vão se agravando. Usar depósito judiciário entre partes privadas. Quer dizer, isso do lado fiscal, que é uma história que a gente conhece. O problema da Previdência é conhecido há muito tempo. Nós nos recusamos a enfrentar o problema da Previdência, pública e privada. E hoje o Rio de Janeiro não consegue pagar a sua folha de pagamentos. Né? Esse é o lado fiscal. Do lado da economia, da atividade, do emprego, as intervenções que foram feitas nos últimos anos foram de uma gravidade. Quer dizer, você não imagina que vai intervir no setor elétrico, controlar o preço da gasolina, criar conteúdo nacional, tentar pela terceira vez ter uma indústria naval que não fica de pé, desperdiçar os recursos. Escolher os players, né? A destruição de valor que foi a Petrobras, quanto de dinheiro o país perdeu. Esse projeto. Eu ando pelo Brasil, dá tristeza você ver as obras inacabadas, projetos que não funcionaram. Né? Quer dizer, e, no entanto, apesar desses problemas estarem aí há tantos anos, não foram debatidos em 2014, 2015 começaram, e hoje está se debatendo. Isso eu estou de pleno acordo, é isso mesmo. Isso é um avanço, porque hoje, quer dizer, os problemas estavam aí. É verdade, Mônica, que nós deixamos esses problemas se agravarem a um nível que é preocupante. Né? É preocupante a situação dos estados. É preocupante qual vai ser a reação da população a um estado que não consegue prover bens públicos básicos. Né? E o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são os primeiros da fila. Mas a gente vê essa população muito incomodada na rua, dizendo, né? Ela pegou gosto por ir lá e dizer, olha, não estou gostando. A reação do domingo foi diretamente consequência das votações no Congresso e no Senado na semana anterior. Até que ponto essa sensação de que o Congresso, o próprio Supremo estão envolvidos numa briga deles, numa disputa entre eles, tratando de salvar a pele e querendo acusar o outro de abuso de autoridade, e a rua fica mais ainda divorciada desse, digamos, ela quer fazer o debate ou quer acompanhar um debate que o meio político embarreira. Eu tenho a impressão que, em termos de debate, a vontade de participação aumentou e a vontade de acompanhar os debates que a televisão propicia aumentou muito. Eu vejo isso com reações assim mínimas, garagistas, que, por alguma razão, vem conversar comigo, ou me viu alguma vez em alguma situação pública, vem conversar o que a senhora acha e vem te dar, de alguma maneira, opinião. Ou seja, então a impressão que eu fico é que acompanham debates pela televisão, inclusive pela TV a cabo. Então, é algo curioso, tem um envolvimento mudança, aí, né? Que a crise pode ter aprofundado, talvez essa sensação de que você pode exigir, mas tem uma mudança em termos de vontade de participar através do entendimento maior. Agora, é claro que você tem um problema na democracia de massa, que é o seguinte: você tem na democracia de massa a informação instantânea quase, mas a capacidade de elaborar essa informação, ela é estratificada, depende do conjunto de informações que se tem, do background. Exato, isso tem a ver com educação. Então, mas a vontade de passar a entender e de participar, me parece que aumentou sensivelmente. Mas fica valendo a pergunta sobre o Congresso, quer dizer, ele está muito divorciado disso, porque houve uma irritação enorme com a votação na Câmara e a tentativa do Renan no Senado de atropelar ali o plenário para impor a questão do crime de abuso de autoridade. Eu acho que combinam aí, são dois aspectos diferentes que estão entrelaçados pelas circunstâncias do acaso. Quer dizer, um é o escândalo de corrupção e a revolta da população do escândalo de corrupção, que é parte fruto dos problemas que geraram a crise na economia. Quer dizer, esse sonho do Estado grande, você monta um Estado, o tamanho que foi montado a partir de 2008, 2009, aqueles projetos megalomaníacos, né, de ter a maior refinaria do mundo, né, e a corrupção é o efeito colateral. Né, é o efeito colateral desse Brasil grande com um Estado que escolhe vencedores para esses projetos. Mas acho que esse é um tema. Quer dizer, o outro tema é que a crise ela requer negociar sacrifícios. Né? O Estado, nós temos uma crise de um Estado que prometeu mais do que poderia cumprir. Prometeu mais em termos de salário para servidores, regras para aposentadoria para servidores privados, contratos, subsídios para empresas, né? Desonerações tributárias. Esse Estado prometeu mais do que tinha.
né? Resolveu, irresponsavelmente, não enfrentamos os problemas e agora temos que negociar essas perdas. Tem umas corporações que não querem perder, que não querem ser tratados como os demais brasileiros, né? A gente está vendo os movimentos das corporações. A magistratura, isso. O legislativo, isso. Os funcionários estatais. E aí algumas manifestações me preocupam, né? Eu fico preocupado quando eu vejo as corporações invadindo a Assembleia, corporações de servidores, de quem deveria estar protegendo a segurança, agentes da lei, né? Agentes do setor público invadindo, e as lideranças privadas caladas no Rio de Janeiro, né? Zeina Latif fez esse ponto há algum tempo, eu acho que é um ponto impecável. Quer dizer, onde estão as lideranças empresariais do Rio de Janeiro nesse debate profundo sobre a crise fiscal? Eu sei onde essas lideranças estavam quando pediam subsídios. Esses aparecem rápido. Rápido, né? Agora, eu acho que tem uma... Apareceram na reunião do Conselho do Presidente. Eu acho que tem um debate hoje, o que eu vejo... eu acho que esse é o segundo debate. Tem um debate entre o que eu chamo Brasil Novo e o Brasil Velho. O Brasil Velho é o Brasil dos subsídios, da proteção em Brasília, que quer o tratamento diferenciado, que o meu caso é diferente. Esse é o Brasil Velho, né? Que tem no setor público e tem no setor privado. Mas acho que a gente vê hoje, e isso é o que me dá um menor pessimismo do que há 1, 2 anos atrás, um Brasil novo. Um Brasil no setor privado que defende a abertura, a concorrência, né? E um Brasil na política que defende ajuste fiscal, que se candidata e ganha eleição falando em ajuste fiscal, falando em sacrifícios, sem aumentar tributos e tentando corrigir distorções, né? Surpreendentemente, apesar do tema da educação ser tão importante, esse Brasil novo hoje não está no Centro-Sul, né? O Brasil está no Espírito Santo, que está ali na fronteira, está em Goiás, está em Mato Grosso, está em Alagoas. Né? Olha que surpresa, um Brasil mais empobrecido, um Brasil que enfrenta mais dificuldades e, no entanto, que está enfrentando um debate fiscal. Alguns estados mais pobres do Nordeste, quer dizer, que está fazendo... Então, arrumando a casa e oferecendo o futuro, né? E compara com o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com crenças muito duras, né? Mas você falou sobre a rede ter entrado já na segunda-feira de manhã com o pedido de afastamento do Renan e a imediata, incontinente concessão do ministro Marco Aurélio Mello. Até que ponto haveria, digamos, uma estratégia ali, até de um Brasil desse mais antigo, que unisse interesses da magistratura contra o teto de gastos, porque eles certamente acabarão atingindo isso e seus funcionários, e dos setores que a esquerda, a oposição atual representa? Não, se essa hipótese for, digamos, for aceitável, eu não acredito que haja uma estratégia no sentido do velho Brasil. Que, veja bem, quem saiu defendendo, você ouve, é um jovem, Molon, defendendo a entrada da liminar. Eu acho que há um problema de senso de oportunidade, de procurar entender o contexto, a dificuldade de contexto e o papel da economia. Não está. Eu acho que um dos defeitos da atual oposição, mas que durante longo tempo... Que era o governo anterior. Na verdade, é raciocinar como se a economia não existisse, a problemática econômica não existisse. E como se a questão da governabilidade fosse uma questão apenas, mera e simplesmente de da política. Uma base aliada, entendeu? Uhum. Uma base que se diria aliada. Então, são todas visões muito pobres, muito limitadas a uma experiência imediata. A rede queria se projetar aproveitando um momento e, digamos, a oportunidade não seria oportunismo, mas o fato da mobilização anticaneta. Uma conversa com a rua. Exato. Então, você aproveita. Não tem análise de contexto. Isto é questão de experiência política, é questão de treino, né? Eu acho que é questão de ter vivido crises. Não é geração. Embora a geração entre muito, acho eu, por exemplo, para entender o Lava Jato, para mim é uma questão, o Lava Jato e outras manifestações mais, em que a questão da geração me parece muito clara no sentido, por exemplo, eu quando vejo o Lula olhando para o Lula hoje e lendo, por exemplo, um livro tipo A Ditadura Acabada, o último volume do Hélio Gaspari, em que ele retrata o Lula começando e se relacionando com os sindicatos, te dá uma dorzinha
Mas eu digo, essa dorzinha, a minha dor... Geracional. A minha dor não é a deles. Eles não... O significado de Lula é outra coisa, é mais retórico, ou pode até ser verdadeiro, mas é um lugarzinho na história. Então, a ideia de que realmente, digamos, o destino desta esquerda que o Brasil produziu seja este que nós vemos, para mim é melancólico. Melancólico. Concorda? Eu concordo. E eu acho que tem esse, resgatando um ponto de Lourdes antes, essa visão de que a economia não existe, né? Mas também não interessa discutir a economia na medida em que são responsáveis pelo desastre. É claro, então, mas mesmo você tem antes... que pôr tudo na política. É isso. E o pior é que a política, então, se encontra com a Lava Jato e eles ficam esmagados. É isso mesmo. Entre esses dois eixos fortes. Né? Mas é grave para a esquerda como tradição, tá? Nós estamos comentando, a esquerda como tradição tinha duas. Uma era de saber a quantas anda a economia, quem militava, era o primeiro teste, a quantas anda a economia, embora fosse uma avaliação, podia ser equivocada, e segundo, o papel da crítica, da autocrítica, o que nós erramos. Isso desapareceu faz horas. Desapareceu, não. E parte do desastre que foi causado é por esse voluntarismo incompetente, atrapalhado, que acha que para crescer eu vou dar dinheiro, o empresário vai investir, né? Que gerou essa crise grande. Agora, Marcos, o senador Tasso Gereissati dizia no jornal que ele estava apavorado com essa crise política que se estende, que todo dia produz um fato novo e paralisa aparentemente o debate e as medidas. E vem recebendo lá telefonemas dos investidores, querem saber, está na hora de sair do Brasil, não está? O que faço? Quer dizer, até que ponto a economia brasileira suporta uma crise estendida no tempo, durante que não acaba? Esse ponto é importante, porque tudo que foi feito de intervenção desastrada nos últimos anos gerou uma perda de credibilidade para o Brasil severa. Então, como é que você vai investir num país em que a regra tributária muda com a frequência que muda no Brasil? Que a regra do jogo muda, né? Você estimulou um surgimento de uma indústria automobilística nacional capaz de produzir 5 milhões de carros num país que consome 2,5 milhões. Muitas fábricas pequenas e ineficientes. Você estimulou conteúdo nacional no óleo e gás, que é muito mais ineficiente do que no resto do mundo, né? As regras vão se alterando, né? Isso gera uma dificuldade para a retomada do investimento. Em segundo lugar, na crise atual, muitas decisões têm sido muito em favor do devedor, né, procurando salvar, mas isso prejudica as empresas saudáveis. Está mudando o crédito no Brasil, né? As empresas vão ter dificuldades para ter crédito. A retomada vai ser difícil. Acho eu que subestimou-se o tamanho da crise. E esse foi parte do problema. Achou-se que com meia dúzia de medidas, né, tanto em 2015 quanto agora, se sairia da crise. Acho que a profundidade da crise ela está sendo apresentada, infelizmente, com a sua existência, né? Nós não conseguimos... E aí o momento da política preocupa, porque a situação do setor real ela é grave. Eu acho que o Brasil tem uma janela de oportunidade. Nós temos aí um período que está melhor do que estava antes, ou menos pior do que estava antes. Está parando de piorar tanto quanto piorava antes. Mas que nós temos que aproveitar, mas que nós temos, ou nós aproveitamos essa janela de oportunidade para fazer algumas reformas severas, ou eu temo tanto o colapso dos estados e as consequências sociais, quanto a degradação das contas públicas do governo federal, né? E uma possível volta da inflação crônica, né? Eu acho que nós temos aí um ano e pouco para tentar botar a casa em ordem, com reformas duras, difíceis, que têm que ser exaustivamente debatidas, mas que são urgentes. E comunicadas, o tempo todo explicada do ponto de vista social. Tem que achar espaço no meio dessa crise, né? Quer dizer, quando você tem uma cena como essa, voltando ao princípio do nosso programa, em que uma mesa do Senado diz para o ministro do Supremo Tribunal Federal: não vamos cumprir a determinação,
vamos costurar uma solução aqui de bastidores para que num julgamento de pleno saia alguma coisa que contente É o velho falando de novo. Partes. É o velho falando de novo. Quer dizer, como é que se sai a descrença da população? Como é que se vai sair desta crise específica? Há alguma possibilidade de solução que o Supremo engendre e que ofereça essa tranquilidade? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se a mesa do Senado desafia o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não vai cumprir a determinação, e um julgamento tem que ser feito às pressas, correndo, para resolver essa crise, existe uma saída que pacifique, de fato, Senado, Supremo e a opinião pública em relação a essas duas instituições? Bom, eu não posso antecipar uma saída, não vejo uma saída, eu vejo breakthrough, alguma forma de romper com os dilemas. Agora, alguém, como nós estávamos acabando de falar, alguém ou alguma forma de perda vai ter que ser contemplada pelos atores políticos. Se o Marco Aurélio Mello tomou a decisão para contentar a rua que queria o Fora Renan, as razões no dele domingo, essa razão não é jurídica, né? É uma razão política. Não dá para saber as razões, quer dizer, e também elas não estão na mesa. Exatamente. Não estão, eu acho que a dinâmica que a decisão criou é muito maior do que a decisão. A dinâmica política, quer dizer, você tem um desafio, você tem... A minha primeira sensação é que o perdedor é o perdedor no sentido de imagem e de credibilidade é o Congresso. O que vai passar é que o Congresso não cumpre com uma... nos olhos do grande público. Né? Houve um grande desgaste, né? Porque, se você pensar em termos de opinião pública, a valorização que a opinião pública faz do Congresso é quase nula, de políticos. Em relação ao Judiciário, é bem melhor. Então, eu tenho a impressão que vai passar mal. E o Congresso, enfim, o Senado poderia ter uma atitude, talvez... pelo menos o plenário do Senado, que já teve uma oportunidade de demonstrar uma firmeza frente a formas de manipulação intoleráveis, pode se manifestar de novo. Eu não sei como é que a dinâmica, a mesa... É que o próprio Senado que fatiou a decisão do impeachment e provocou irritação das pessoas que foram às ruas para pedir o impeachment, né? Satisfez agora os atuais da oposição, que, por sua vez, também prestam o seu favor, seu troco, ficando ali ao lado, apoiando o Renan Calheiros. É uma situação que é mais complicada de explicar e de digerir, né, numa crise dessa. Não, o que preocupa é o quanto que essa crise pode dificultar enfrentar os problemas que existem e são reais. É o maior desemprego da história, o desemprego que chega aos chefes de família. Está divorciado disso. Mas a realidade não pode estar divorciada disso. Nós temos que enfrentar essa agenda. É uma agenda urgente para enfrentar e debates a serem feitos. Não é que tem soluções técnicas. O debate é na política. A política é essencial para enfrentar as questões econômicas. Quer dizer, há o tamanho de um ajuste que precisa ser feito, mas como é que esse ajuste vai ser mediado, qual vai ser os grupos, como vai ser enfrentados os problemas. Contratos terão que ser revistos, né? Uma situação muito difícil. Os contratos de subsídios, por exemplo, dados pelos estados, regras que foram pactuadas lá atrás de previdência. É uma agenda extremamente difícil que o país tem que enfrentar. Dolorosa. E essa agenda tem que passar pela política. Quer dizer, a economia ela pode dar as condições de contorno. Olha, o custo do problema é esse, o tamanho a ser enfrentado. Mas quem tem que liderar a solução, enfrentar e negociar e mediar um processo que é duro. Ou seja, para encerrar, não tem como prescindir dessa política. Né? Não, da política não tem como prescindir. Mas o problema é que você tem um sistema partidário que já está liquidado, que é o intermediário, que é o que faz a mediação. Então, o que faz da situação uma situação quase que limite é que você tem esta necessidade e a total ausência. Quer dizer, como é que você caracteriza o sistema partidário hoje? Ele não responde, né? Não, ele não existe mais, ele esfarelou. Então, você não tem quem faça essa mediação. Você tem o paradoxo de que a política é imprescindível, a economia é crítica. É crítica, no sentido de urgência.
há respostas técnicas, que é mais dramático ainda, porque hoje vocês têm, entre os economistas, uma convergência muito maior do que no passado. E os políticos não tem resposta. Partidos. Vocês estão terminando esse ano exaustos? De tanto estresse? Não foi fácil, né? Não. 2016 é um ano para ficar na memória da gente. Parece que foram uns 3 anos num só, né? Nossa. Muito obrigada, Obrigado Marcos. você. Muito obrigada, Obrigada Lúcia, pela participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você que acompanhou o programa. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.